Maravilha, maravilha de Deus, é com grande alegria e grande satisfação que aqui estamos de volta para dar sequência às provas bíblicas da ressurreição de Jesus. Hoje é a, a 12ª aula e hoje nós vamos falar sobre uma mentira, uma farsa e uma verdade sobre a ressurreição. Ao longo dos séculos, se espalhou uma mentira, uma farsa e uma verdade sobre a ressurreição de Jesus. E a mentira, a farsa e a verdade, elas não podem andar juntas por muito tempo. Há um ditado que diz que enquanto a mentira dá uma volta ao mundo, a verdade está calçando os sapatos. E quando a verdade ela calça os sapatos, ela está pronta agora a aniquilar a mentira e a subjugar a farsa. E como texto base, eu quero tomar como a mentira sobre a ressurreição de Jesus e a farsa sobre a ressurreição de Jesus está em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, vamos ler do verso 11 ao verso 15, que diz assim: E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Essa expressão até o dia de hoje foi quando Mateus estava escrevendo o Evangelho. A grande mentira e a grande farsa sobre a ressurreição de Jesus é que os soldados que estavam guardando o túmulo onde o corpo de Jesus foi sepultado, após a ressurreição de Jesus, esses guardas, diz a Bíblia, que caíram como mortos. E em seguida, Jesus, ele sai do túmulo e aparece a Maria. E esses soldados, ao acordarem, eles vão até a cidade e conta aos anciãos e aos sacerdotes, as autoridades judaicas da época, esses guardas, conta para essas autoridades, aos sacerdotes, aos anciãos, eles dizem, olha, o Jesus, ele ressuscitou. E quando os anciãos, os sacerdotes ouvem esse relato dos guardas, eles ficam apavorados e subornam os soldados, dando-lhe uma grande
soma de dinheiro. E em seguida, os anciãos e os sacerdotes, eles dizem para os guardas: olha, vocês vão dizer que os discípulos vieram à noite e roubaram o corpo de Jesus. E se porventura o governador ficar sabendo, nós iremos persuadir o governador Pilatos e vocês vão estar em segurança. Nada de mal, nada de ruim vai acontecer com vocês. Isso foi o sacerdote e os anciãos falando para os guardas que estavam relatando que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. E essa farsa, essa mentira, os soldados, eles começou a divulgar, a espalhar. E com certeza essa mentira, essa farsa, ela não perdurou, não durou muito tempo, pois Jesus, ele se apresentou a Maria, Jesus se apresentou aos seus discípulos. E como eu falei logo de início, que há um ditado que diz que enquanto a mentira ela dá a volta ao mundo, a verdade está calçando os sapatos. E quando a verdade calça os sapatos, ela subjuga a mentira, ela aniquila a face. E quando Jesus, no mesmo dia que Jesus ressuscitou dentre os mortos, no mesmo dia em que esses soldados relataram essa verdade de que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos para os anciãos, para os sacerdotes, Jesus, ele se apresenta como ressurreto, ele se apresenta a dois discípulos no caminho de Emaús. E aqui está a verdade sobre a ressurreição de Jesus. A verdade sobre a ressurreição de Jesus é que Jesus, ele ressuscitou sim, de fato e de verdade, entre os mortos. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13 ao 34, vai relatar de que Jesus, ele se apresenta vivo, como ressurreto dentre os mortos, a dois dos seus discípulos que estavam caminhando no caminho de Emaús. E no versículo 32 do Evangelho de João, do Evangelho de Lucas, capítulo 24, diz assim, Lucas, capítulo 24, verso 32. E disseram um para o outro, ou seja, os dois discípulos disseram: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceu no caminho e como fora por eles reconhecido a partir do pão. Então Jesus, ele se apresenta aos seus dois discípulos que estavam caminhando no caminho de Emaús, Lucas capítulo 24, verso 13 ao 32, e Jesus começa a dialogar, a confabular, a conversar com esses dois discípulos, e começa a expor as Escrituras para esses dois discípulos, dizendo que já estava escrito que era necessário que o Messias, o Cristo, deveria sofrer, deveria padecer, deveria morrer e ao terceiro dia ressuscitar. E caminhando, e quando os dois discípulos chegaram ao seu destino, Jesus fez como que ia passar direto.
Neste momento, quando Jesus fez que ia passar direto, esses dois discípulos convidaram a Jesus para entrar em sua casa. E Jesus aceitou. E, assentando na cadeira, a palavra de Deus vai dizer isso, Lucas capítulo 24, versículo 3 ao 34, diz que quando eles estavam na mesa, reunidos, partindo o pão, os olhos dele foram abertos. E na mesma hora, quando ele percebeu que era Jesus, Jesus levantou o pão para dar graças a Deus. E quando ele percebeu que Jesus fez isso, Jesus, na mesma hora, desapareceu. Isso está no versículo 30 de Lucas capítulo 24. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Portanto, a mentira, a farsa sobre a ressurreição de Jesus foram dos dois guardas que estavam guardando o sepulcro de Jesus. Esses dois guardas foram anunciar aos sacerdotes, aos anciãos. E os anciãos, os sacerdotes, subornaram esses soldados, dando uma grande soma de dinheiro para que viesse contar uma mentira de que Jesus não havia ressuscitado, de que os discípulos de Jesus haviam roubado o corpo de Jesus. Mas essa mentira, essa farsa, não durou, porque Jesus se apresentou a Maria, se apresentou aos dois discípulos. E essa mesma a verdade sobre a ressurreição de Jesus, de que Jesus de fato ressuscitou, está no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. João capítulo 20, versos 19 ao 20 e 21. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Agora também dessa vez, Jesus se aparece outra vez aos discípulos, 8 dias depois, aos discípulos e a Tomé. João capítulo 20, versos 26 a 29. Passados os 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. E Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: Pai seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. E disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. O versículo 28 diz: Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus diz no versículo 29: Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste, bem-aventurados os que não me viram e creram. Na primeira vez que Jesus ele se apresenta aos discípulos, Tomé não estava presente. E quando Tomé ouve dos seus companheiros, dos outros discípulos, que Jesus havia se apresentado para eles, Tomé lhe diz assim: olha, eu só vou crer se Jesus aparecer a mim, se eu colocar a mão nas feridas. Eu só vou crer se eu tocar nas mãos, nos punhos furados, no lado furado. E 8 dias depois, os discípulos estavam reunidos, e agora com Tomé, e Jesus aparece aos discípulos e diz para Tomé: Tomé, toca aqui nas minhas mãos, nos punhos, onde estão furados, no meu lado. E Tomé realmente toca. E Jesus repreende a Tomé e diz: não seja incrédulo, porque viste, você agora crê. Mas Jesus fala: bem-aventurados que não viram e creram. Portanto, como título dessa aula, uma mentira, uma farsa e uma verdade sobre a ressurreição. A mentira a farsa de que os anciãos, os sacerdotes, subornaram os guardas
lhe deram uma grande quantidade de dinheiro para dizer que os discípulos vieram à noite e roubaram o corpo de Jesus. Mas essa mentira, essa farsa, não perdurou. E a verdade sobre a ressurreição de Jesus é que, de fato, Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Glória a Deus! Portanto, você que me ouve, eu convido a você para estar compartilhando este vídeo, para que mais pessoas creiam e acreditem de que Jesus, de fato, ressuscitou dentre os mortos. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.